Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a seguir, o epígrafe A cura de 10 leprosos. Já tem algum tempinho que eu não trago essa mensagem da cura dos 10 leprosos, já tem uns 4, 5 meses mais ou menos. E hoje eu quero trazer mais uma vez essa palavra de Deus para você. Vamos ao versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era samaritano, e respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse Jesus: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos a narrativa dessa história dos 10 leprosos. Acredito eu que a história dos 10 leprosos está narrada somente em Lucas, porque eu não estou vendo aqui os versículos que têm referência nos outros evangelhos. Então, acredito eu que essa passagem dos 10 leprosos somente é escrito em Lucas. E Jesus, por onde é que ele passava, ele reunia a multidão o seguia. Por causa dos sinais, por causa da cura, por causa que Jesus falava palavras sábias, que Jesus dava um novo mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o povo já estava enfadado com as pregações dos escribas e dos fariseus, porque os fariseus, eles não ensinavam com mansidão igual a Jesus. Os fariseus, eles só queriam bater nas pessoas, extorquir as pessoas, e Deus não agradava disso. Então foi necessário Cristo vir por amor à humanidade. E a multidão acompanhava Jesus porque Jesus tinha a palavra mansa, porque Jesus não sabia bem-aventurados, porque me dizendo que eu sou manso e humilde de coração. E Jesus é manso e humilde de coração, as pessoas seguiam por causa disso. E Jesus, indo para Jerusalém, ele passa por dentro de Samaria. E ele encontra no meio de Samaria, na entrada de Samaria, 10 leprosos. E os 10 leprosos prostrou-se diante de Jesus e disse: Jesus Cristo, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, porque estamos perecendo. E Jesus fala para aqueles 10 leprosos: vai e mostra de testemunho que Moisés testificou da lei, para que a fé deles seja edificada
e para mostrar que eu, o Senhor, eu sou Deus, até mesmo do sábado. Eles foram, cada um para os seus ares, mas aquele um leproso ele estava indo até ao encontro do sacerdote para contar o milagre que Deus tinha acontecido. Porque no meio do caminho, quando eles andaram mais ou menos uns 200 metros, uns 300 metros mais ou menos, eles ficaram curados daquela lepra, todos os 10. Mas somente este que foi testificar ali, diante dos escribas e dos fariseus, para mostrar de testemunho que Moisés testificou da lei. E este era samaritano. E ele volta até Jesus para agradecer. E Jesus fala, não são 10 os ímpios, onde estão os 9? E aquele leproso, somente eu voltei para agradecer. E Jesus fala, vai, fica limpo deste teu mal. A tua fé te salvou. Jesus, ele quer te purificar desta lepra, deste teu pecado, de tudo que você tem feito, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Jesus quer te libertar, Jesus quer te transformar. Às vezes você pensa assim, meu pecado está vermelho como escarlate, meu pecado está cheirando mal às narinas de Deus, e Deus não vai ouvir a minha oração. Mas sabe uma coisa, Deus ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, Jesus ele ouve as nossas lutas. Aí você fala assim, Jesus não vai ouvir a minha oração porque eu sou um miserável pecador. Porque a Bíblia não sabe que Jesus não veio chamar o justo para um arrependimento, mas sim os pecadores. Porque Jesus veio para aqueles que são cegos, que passam a enxergar, e aqueles que enxergam, passem a ver. Não importa o pecado que você cometeu contra Deus, saiba que Deus, Jesus, Ele quer te transformar este teu pecado que pode estar mais vermelho do que estes escarlate, sua roupa pode estar toda manchada. E Jesus quer te transformar da água para o vinho. Jesus quer tornar as suas vestes brancas, igual ele fez para aquele filho pródigo, que ele deu vestes novas para aquele filho. E Jesus quer te dar vestes novas. Você está no mundo do pecado, fazendo a vontade da carne, mas Jesus quer te libertar, pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus quer te libertar de todo mal, de tudo aquilo que você tem feito, que tem te entristecido o Espírito Santo. Às vezes você fala, nossa, mas Jesus é tão perfeito e eu sou tão falho. Às vezes você fala, meu irmão da igreja é tão perfeito e eu sou tão falho. Mas Jesus quer que você seja perfeito. Esforçar para ser perfeito, porque ninguém consegue ser perfeito. Porque o seu pecado, meu irmão, e você está pecando neste momento, mas você não sente prazer no seu pecado, você não sente prazer de estar no pecado. Isso Deus agrada, porque o pecado do ser humano é fraqueza. Todos nós temos uma fraqueza, ou numa área ou na outra, sempre nós temos uma fraqueza. Mas Deus não quer que nós continuamos no pecado, porque os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Quando nós pecamos, nós ficamos longe da presença de Deus. Não, mas não significa que Deus não vai ouvir a sua oração. A sua oração Deus vai ouvir. Mas quando você peca, você se esconde de Deus. Você não quer saber
de orar, você não quer saber de jejuar, você não quer saber de ler uma Bíblia, você não quer saber de ir por um culto. Quando você peca contra Deus, você quer fazer igual Adão, esconder de trás da árvore, vestindo folhas de figueira. E Deus não quer isso para a sua vida. Você pecou, vá para a igreja, faça um jejum, ore. Porque o véu do templo ele foi rasgado por você também. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu único filho. O véu do templo foi rasgado para todos. Às vezes você acha que Deus não vai ouvir as suas orações, mas Deus ouve. Assim como ele ouviu a oração daquele publicano, de cabeça baixa, batendo no peito, disse: Senhor, não sou digno nem de olhar para cima. E aquele fariseu que estava ali no templo disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como os tais homens, não sou roubador, não sou adúltero, sou dizimista fiel, não sou como os demais homens. Estava se exaltando, e Deus é o que nós nos exaltamos. Porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Às vezes você está sendo humilhado pelos escribas, pelos fariseus dessa época, que são os crentes que ficam te julgando. Mas Jesus ele vai te levantar do mesmo jeito que ele te humilhou ali. Jesus vai te exaltar, porque os humilhados serão exaltados. E Deus vai te levantar, vai fazer de você uma nova criatura. Você que já tem 20, 15, 10, 30 anos, que já está no mundo do crack, da prostituição, sabe de uma coisa, Deus vai te levantar e vai te transformar e vai te fazer de você um empresário, um grande empresário, que você vai ganhar até mesmo 10 mil, 15 mil ou até mesmo 100 mil. Porque por causa quando você é apedrejado, se você for apedrejado por causa do seu pecado, é porque você vai dar fruto. Porque quando Satanás sabe que você vai dar fruto para Deus, ele usa as pessoas para te apedrejar. E Deus não quer que você fique de cabeça baixa, mas que você levante a cabeça e ergue a cabeça e siga adiante. Assim como ele purificou este dos leprosos, somente um veio para agradecer. Ele quer te purificar do teu pecado. Ele quer te purificar da tua lepra. Ele quer te tornar mais alto do que a neve, assim como ele purificou este um leproso, do que se arrependeu de verdade, dos 10. E ele quer te fazer de você uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus quer te escrever uma nova história. Aquele pecado que você cometeu outrora lá no passado, o ser humano fica lembrando, Deus ele não vai lembrar mais, porque Jesus ele esquece. O ser humano ele é mau, o ser humano ele é soberbo, mas o ser humano ele fica lembrando do seu pecado que você cometeu no passado. Mas não olha por os apedrejamentos, porque aquela mulher que foi pega no ato de adultério, eles queriam apedrejar ela, mas ela confiou em Jesus. Ela estava do lado de Jesus e ela acreditou que Jesus seria o advogado dela, porque ela já ouvia falar de Jesus. E Jesus fala que aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que te atire a pedra. E Jesus fala: mulher, onde estão os seus acusadores? E a mulher fala: Jesus fala: ninguém te condenou? E aquela mulher fala: ninguém me condenou, então vai e não peques mais. E foram saindo de um por um, e não ficou ninguém. Porque Satanás ele vem acusar diante da presença de Deus, diante da tua presença, vem te acusar do teu erro. O Satanás ele vem acusar você do teu pecado. Satanás ele não tem chance mais de entrar no reino dos céus, e ele quer impedir de você de ir para a glória, porque Satanás ele já está condenado ao lago de fogo,
mas você que está no mundo, ainda tem chance de você se arrepender. Ainda tem chance de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Enquanto você está com fôlego de vida, não deixe para você ir para Jesus amanhã, porque o amanhã não te pertence. O amanhã você pode levar um tiro na cabeça. O amanhã você pode estar dormir e não acordar mais. E você não vai entrar num reino se você não aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto você está com vida. Aceita Jesus como seu Salvador. Acredite que Ele é o único Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você não tem força para ir para a presença de Deus, você pode todas as coisas. Eu, quando foi para mim, para a presença de Deus, eu não tinha força, porque eu não dava conta de largar do cigarro, eu chorava, eu ficava angustiado. Mas eu não deixava de ir para a casa de Deus e Jesus me libertou do cigarro. Por a honra e a glória de Deus, já vai fazer 15 anos que eu larguei do cigarro. E Jesus quer te libertar dessa droga, dessa bebida, desse cigarro eletrônico, dessa coisa que se você faz errada, que entristece o Espírito Santo. Eu não te julgo porque você está no pecado desse jeito. Porque não é fácil sair do pecado, só Deus sabe tanto que é difícil, só você sabe tanto que é difícil, eu também sei tanto que é difícil. Às vezes você até quer ir para a presença de Deus, mas a carne fala mais alto. Às vezes você quer ir para a presença de Deus, mas você não dá conta de abandonar o pecado. Mas Jesus vai te libertar, conhecereis a verdade vos libertará. Pois se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sois livres. A verdade, ela te liberta de todo mal. A verdade, ela te liberta do pecado, de tudo quanto pecado, tudo quanto é pecado que você cometeu, ela te liberta. Pois se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sois livres. E se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, sois livres. Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu João, capítulo 24, capítulo 5, versículo 24, nós dizendo: em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E se você crê naquele que enviou Jesus, você não entra em juízo, mas você já passou da morte para a vida, da morte que você estaria condenado ao inferno, mas você já vai passar para a vida. Tá aí essas palavras, meus irmãos, que nós vemos ouvidos a Jesus, igual este um leproso deu ouvidos. E a salvação alcançou a vida dele. E Jesus quer que a salvação alcance a sua casa. Abandona todo quanto é tipo de pecado que você cometeu. Porque Jesus quer te fazer de você uma nova criatura. Porque lá no Evangelho de João, no primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo justo. Hoje Jesus Cristo é o seu advogado, mas ele vai vir como um juiz. E Jesus foi advogado desse um leproso. E Jesus quer te purificar de todo mal, de todo pecado, de toda injustiça, e te deixar purificado mais alvo que a neve, igual ele purificou esse leproso.